Bom, o negócio é o seguinte. Hoje, como já dá para ver aí pela tela de início, iremos mergulhar um pouco mais na desgraça aqui nesse canal, nesses reacts. E agora a gente vai ver um corte do MBL, que ele coloca que o MST está passando dos limites, mas o MST é só uma das coisas que ele fala. Eles vão falar aqui um monte de baboseira e a gente vai ouvir. É isso. Nosso papel aqui é ouvir, reagir, falar, mas é difícil, tá? É difícil. Mas vamos aí ver o queridíssimo MBL, esses prodígios do país. Essa é uma pergunta boa. O Luan, Qual que é a pergunta? essa é uma pergunta boa. O Luan, Não tem a pergunta. É isso. voltando ao começo da nossa conversa, o Luan não é esperto na bonança? Meu avô sempre foi um cara que trabalhava, era um negociador. Ele falava, Renan, com dinheiro todo mundo é bom negociador. Sem dinheiro é que tá a arte. Com dinheiro, quando você tinha um Concordo. período de bonança, superávites, todo mundo, emprego em alta, pro Lula era muito fácil ser um bom negociador. Ele tinha meios de negociar. Agora ele não tem. Não dispondo de bons meios de negociação, o conflito se torna uma negociação também. E o PT está cobrando mais conflito, né? Há uma cobrança por uma postura mais radical na economia, nessas relações como é que chama? Com esses influenciadores, aquele drama todo que envolveu o Mind, Janja, a própria militância petista. Eles estão recrudescendo. O petismo nas redes sociais está muito agressivo. Então, Governar? O petismo tá muito agressivo. Já... Pô, irmão, MBL falando que o petismo tá agressivo. estão atacando a gente, assim, com fake news ontem, hoje, com as Oh, que coisas, assim, pecado. pesadas. Atacaram o pai do Kim. O pai do Kim é um cara que faleceu em 2017. Um cara, um Leonardo Rossato, uma coisa assim. Um professor petista. Falou que o Kim é um pilantra, que o Arthur é um abusador e que o pai do Kim é acusado de colocar. Bom, até aí, né? Abusador quanto mais, porque não teve oportunidade, ou pelo menos não falou das oportunidades que teve de fazer isso, né? Laranjas na empresa. O Se pai é do que Kim teve, morreu em supostamente. 2017. Não tem nenhuma acusação de colocar laranja, então o cara vai ter que responder. Só que eles estão atacando com calúnia, injúria e difamação com uma agressividade Oxi, muito grande. vocês estão boladinhos com isso depois que vocês tentaram fazer com o padre Júlio Lancelotti, cara. Que isso? Achei que vocês Isso me fossem soou muito achar que é do estranho. jogo. Se é que é alguma fake news, né? Porque as primeiras do pai do Kim realmente não faço ideia. Mas as duas primeiras, né, meu amigo? Vocês, seu membro aí, o Mamãe Falei, foi caçado por isso, né? Então é de se questionar. Me parece que o espírito desse governo, como eles não estão conseguindo fazer bons acordos como faziam antigamente, é um espírito só Porra. belicoso. Então eu tô achando que eles estão indo pra um caminho contrário. É um caminho de, se o conflito é inevitável, relaxa e briga. Estão apostando no conflito, né? Qual conflito, É, gente? Talvez seja isso. Será que é o que nós vamos ver em 2024? Eles Qual que vão é o acirrar conflito? conflitos para com isso polarizar mais ainda e tentar se impor politicamente? Tá literalmente fazendo campanha de conciliação pra galera se unir, não sei o quê. Literalmente eles estão fazendo isso. Qual que é o conflito que está sendo gerado? É isso que eu quero entender. Olha, é arriscado, hein? porque, assim, é a mesma tática que o bolsonarismo foi adotando. Ele Nossa, começou a ver que igualzinho. ele se estancou numa popularidade que variava de 40% a 50%. Ele tinha, às vezes, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí ele falou, bom, eu não tenho muito mais a apresentar, eu preciso da guerra. Aí ele ficou só arrumando guerra. O petismo parece que tá nesse clima. Eles Arrumando guerra com quem, irmão? Caraca! Assim, onde está essa guerra? não têm É, nada pra entregar. Eles vão outra, falar o quê? Que o Brasil tá é, bombando? Eles não podem falar não isso. está bombando. É. Mas Não melhorou, está né? quebrando, mas não está bombando. Ah, E nada parece que vai. Agora, o que me ocorreu aqui também é essa, essa sistemática perseguição contra o Sérgio Moro, talvez faça parte desse contexto. sim. Sistemática perseguição, não, né? O cara cometeu um monte de crime, cara. O cara fez um monte de besteira. Sabe? O cara foi, tipo,
totalmente imparcial parcial nos posicionamentos dele quanto juiz. Perseguição o quê, cara? A campanha política dele foi um absurdo. Me explica. Que perseguição é essa? Todo o conluio dele com os procuradores, todos os esquemas que ele se envolveu, as pessoas que ele protegeu. E aí, perseguição por quê? Porque querem punir ele, não pode punir o juiz? Porque eles precisam eliminar qualquer chance de aparecer também, uma terceira possibilidade, né? Que não é o Moro. Isso do Moro, assim, porque é uma atrás da outra. Essa do Toffoli, uma coisa é bárbaro. Sim. É bárbaro. Isso não existe, cara. Um grande bandido, né? Acusa de um monte de coisa e a Procuradoria-Geral da República aceita, vai lá pro Toffoli, o Toffoli mete a caneta, instaura-se, quer dizer, é uma atrás da outra. É assim, eles vão brigar entre eles, vão polarizar o que podem, sabendo que não tem chance de aparecer. Sim. Eles vão tentando matar tudo que vai aparecendo no caminho. E você pega essa decisão do Toffoli e coloca ela em consonância com essa do Fachin. Né? No seguinte sentido, são duas medidas geradoras de conflito, são duas medidas descabidas. Caraca, ele tá falando das decisões do STF, dos ministros do STF, e aí é o Lula que manda. São duas medidas que, não é que elas são questionáveis. Ele tá levantando uma coisa, acho que de 20 anos atrás, prescrita. Simplesmente estou com vontade. A do Fachin, mesma coisa. E ambas, por coincidência, atendem a interesses do governo federal. Né? Parece... São assim, algumas estranhas coincidências. Cara, eu sinceramente, eu vejo a diferença dessa de antes pra agora é porque hoje o discurso hegemônico fugiu um pouco da televisão. Não que... Lógico que ainda é bastante. Mas o que tem de jornalismo independente, fazendo o trabalho de expor essa galera, e o quanto isso viraliza nas redes sociais, que chega num ponto que não tem como jogar pra baixo do tapete mais, cara. A gente não tá mais em 2014, em 2015. Não, já passaram quase 10 anos, irmão. Sacou? Quase 10 anos. E nisso o jornalismo evoluiu muito, principalmente o jornalismo independente. Que começa a expor essas coisas, começa a colocar seus conteúdos, ter seus conteúdos viralizados, que sufoca o discurso da mídia hegemônica e sufoca essas pessoas também. A galera fala que trabalho de internet, às vezes não é militância, da galera de esquerda e tal, não é militância. É uma puta militância, cara. Do meu ponto de vista, é uma puta militância. Porque pressiona, cara, pressiona. É uma forma de você formar massa. Lógico que na rua tem que ter movimentação, tem que ter manifestação, tem que ter cobrança, tem que ter ato. Tudo tem que ter. Mas falar que não é, que é a parte do... Porque pra mim, de verdade, uma das grandes responsáveis de toda essa galera que tá sendo punido é o jornalismo independente, cara. Foi o trabalho do Intercept. Hoje em dia a gente tem o trabalho do ICL, que é, pô, sensacional. Fora os outros que pressionam de todos os lados, e é isso. E aí começa a se escancarar essas coisas, esses jornais independentes não estão ligados a um editor lá em cima, um chefe editorial que vai falar, não, isso aqui é ruim pro patrocinador, não, isso aqui é ruim pro patrocinador. E aí começa a aparecer as notícias viralizam e começa a se pressionar as pessoas para tomar as atitudes, ué. E aí não tem como o STF fechar o olho, não tem como os governos fecharem os olhos. Tem uns malucos, igual o Tarcísio, que ignora todo mundo e acha que é o dono da razão. Mas, velho, a galera tá sendo pressionada a abrir o olho, e é isso aí. Quase sempre, quando há uma decisão estranha nessa linha, ela atende a algum tipo de interesse direto do governo federal. O que soa muito ruim, porque eu tenho que ser cuidadoso para falar aqui, mas eu não acredito em nenhum momento em fraude nas eleições. Eu acho que isso é uma grande baboseira que foi dita pelos bolsonaristas nas eleições. Agora, a ideia que eles vendiam é que havia uma fraude, que não houve, mas que essa fraude era consubstanciada por uma aliança do Lula com os tribunais e com o STF. Como? E aí eles usavam um fato que hoje está cada vez mais claro, porque parece que esses acordos ficam acontecendo, para validar uma teoria mentirosa. Só que hoje o cara vira e fala o seguinte, viu? Óbvio que teve, a gente não consegue provar, mas teve. E aí você vai voltando para uma estaca zero, que parte de uma premissa falaciosa que é a eleição foi roubada, mas que
impede a gente de fazer nova oposição, porque a gente fica o tempo todo revivendo dia 8 e e bolsonarismo, assim, e isso a gente tem que virar essa página, a gente tem que brigar com os caras em outros termos. Mas ao mesmo tempo. Vai lá, o Jones Manuel tá chamando vocês pra discutir política de São Paulo, Vai lá, por que vocês não vão lá discutir outras coisas? Estavam querendo discutir socialismo na União Soviética. Vai discutir com o cara. Vamos virar essa página, então. Vai discutir. Tempo que encontra um eco nessas decisões do STF. Essas decisões do STF pegam qualquer conspiratório com o cara tá tipo, puta que pariu. Era tudo verdade. Agora, deixa eu pensar outra coisa aqui, irmão, bacana também, o Renan. O governador do Paraná está se preparando para tentar ser candidato a presidente da República, porque ele termina o segundo mandato dele. Podem ter dado uma boa chance para ele, né? Se ele reagir de uma forma, né, forte e correta nesse processo, ele pode crescer. Quer dizer, no fundo também essa decisão do Fachin que nós estamos vendo aqui agora, de hoje, vai ser um bom teste para o Ratinho. Se ele ficar no não vai sair do lugar. Se ele reagir, ele pode vir a ser um bom candidato. Ele é jovem, o pai dele é conhecido e querido, o partido dele é um partido Gente, qual a chance desse cara do Paraná ganhar eleição no Brasil? forte, né? Quer dizer, puxa vida, não? Vamos ver. E o Ratinho? Porque não foi no Paraná isso? Você que é do Paraná, né? Olha, o Ratinho Júnior realmente ele quer ser presidente, ele quer ser candidato a presidente. Mas será? É que se ele não tiver punho. É que não sei o que ele pode fazer nesse Eu não caso. sei, acho que existe um caráter de. Como é que se diz? Cara, ele é governador do estado. Vai lá, vai ter briga de índio contra fazendeiro lá. A polícia é dele, o comando é dele. Isso que eu ia falar, tem um caráter preventivo. Tipo assim, qual é a região de conflito onde estão esses índios? Monitora, cerca. O cara vai cometer o delito flagrante, ele impede. Não vai ninguém fazer nada aqui. E o Fachin é de lá também, sabe? Porque o Fachin também é paranaense. Agora caiu a ficha. Ele vai ter que chegar pra lá no Fachin. Falar, Fachin, eu cuido disso. Eu boto a polícia. Porque o Fachin fala que tá com iminente conflito, não sei o quê. Ué, ele que é o governador, porque o conflito quem cuida é a polícia. O Fachin está promovendo o conflito com a decisão dessas. A insegurança jurídica serve para promover o conflito e não qualquer outra coisa. Se o Ratinho tivesse uma posição firme e ganhasse, porque assim, Ele já tem uma aprovação muito grande no Paraná e ele poderia se projetar mesmo. E olha que é grande, assim, a rede deles no Brasil todo tá gigante. A rede de rádios, ele quer dizer, né? A rede de rádios. O poder que se tem, né? Na mão para eleger esse cara. Ele vai usufruir desse poder para se eleger. É basicamente isso que você está falando. Não é um candidato do povo. Não é um candidato que vai pelo povo. É um candidato que vai ganhar porque tem um poder midiático na mão. Mas é aquele tipo de coisa que se o Fachin ele faz uma linha de frente, por exemplo, se ele faz exatamente isso que o Chico está descrevendo, bota a polícia ali, não vai entrar, o índio que apareceu, não, aqui não vai tranquilo, aqui tem 1000 caras aqui para dar um peteleco nesse índio aqui. Caraca! A terra dos caras, sacou? É dos caras! A terra é dos povos indígenas. Você tem que parar com essa doideira, velho. Tomaram tudo já, deixa o povo viver na terra que é deles. Aqui é o estado da ordem, aqui E bota a inteligência pra polícia, eles já sabem onde são esses caras, onde eles estão acampados. Claro. Já fica com a inteligência monitorando, vai monitorar 24 horas por dia isso aí. Não vai conseguir entrar em nenhuma propriedade. Porque a gente sabe como é que é a confusão. O cara invade, depois fala, sou índio, demarca. Aí... Com que direito você vai invadir, você vai vigiar uma população indígena? Com que direito? Então você tem que prever, você tem que ter uma coisa preventiva. Se ele faz isso, só o barulho disso, ele comprou o agro inteiro no Brasil. Exatamente. É o agro inteiro e a direita inteira. Exatamente. A causa dele vira uma causa nacional. Eu acho que sabe o que a gente devia fazer? A gente devia mandar alguém do MBL lá pra conversar com o pessoal de lá. Era uma boa. Cara, esse assim, pode dar conflito armado. Ruim. Eu tive lá. Eu sou de lá, eu sou de Marechal Cândido Rondon, Chico. Eu conversei com uns alemãos lá. Eles estão com muita vontade de... Uns alemãos. Mano, eles são brasileiros, não são não? Eles se acham europeu mesmo? Caralho.
Esse povo assiste Bacurau. Dá tiro nos negros, Tiro, dá tiro. Eles são, assim, eles são brabos, eles são muito brabos. Eles conquistaram aquela terra dessa forma, Sim. entendeu? E É uma coisa muito pior. Eles conquistaram essa terra, aquela terra dessa forma. Olha o que esse imbecil acabou de falar, sacou? Caraca, Maneiro que não tem dá, lá, né? Todo velho. esse- Então, tem uma coisa que, Não dá, sacou? em certa medida, a gente tem que ser justo com um desses governadores. O Tarcísio, ele reagiu muito rápido nas invasões aqui em São Paulo. Lembra? Prenderam o José Rainha e tal. Teve umas reações rápidas. Então, eu não sei aqui a coisa meio que esfriou. Porque onde não tem reação rápida, eu vou dar um exemplo, na Bahia. Na Bahia, não vou falar que a polícia quer ser leniente, mas o governador controla a polícia. Então, a gente viu as invasões na Bahia, eram coisas absurdas. Não, e o comandante da polícia deu declarações dizendo, não, a nossa orientação é para não intervir. Ué, é pago para intervir? Não é, mano, porque se a terra tá em desuso, se a terra não tá sendo bem aproveitada, essa terra tem que retornar para a União. E se essa terra não retorna para a União porque o poder jurídico tá comprado por esses barões do agro, é direito do povo sim ir lá e tomar, cara. É direito do povo sim ir lá e pegar para eles. Que isso? A gente vai ficar refém desses caras aí. Refém da polícia a gente já é há muito tempo na mão desses governadores malucos. O trabalho da polícia não é, quer dizer, não deveria ser proteger a propriedade privada de fazendeiro contra o povo. Não deveria. Deveria fazer seguir a lei, o que tá na cartilha, o que tá na Constituição. Sacou? Não é ficar batendo em pobre e sem terra, povo humilde. Não é isso que eles tinham que estar fazendo. Eles tinham que estar se revoltando à polícia, que se é servir e proteger ao povo, né, a todo o povo. Eles deviam estar olhando, cobrando dos poderes dos seus estados. Falar, ô meu irmão, por que essa terra aqui está em desuso e essa galera não pode utilizar? Mas não, porque é uma corporação criada para proteger o patrimônio desses caras, ué. Desses caras. A polícia não é para garantir a segurança do povo, é para garantir a segurança do dono de propriedade. Só isso, propriedade privada. Antes que os malucos comecem, mas a minha casa não é a sua casa, caralho, não é a sua casa. A gente tá falando de propriedade privada, meio de produção. Sacou? Lugar que tem função social. Sua casa é função social, é você morar nela. Ponto final. Estamos orientados para não intervir. Bom, Então, deixou claro que... então a situação, assim, o Ratinho tem uma oportunidade gigantesca de nacionalizar essa questão e deixar o Fachin numa posição muito complicada. Posição de alguém que está promovendo o conflito e ele se promover como uma liderança. E ele não tem nada a você citou. Ele vai concorrer ao quê, se não a presidente? Pode ser senador, tal, sei lá, mas... Pra concorrer à saída que ele não política tentaria? também. É lógico. Se projeta, né? Ganhando ou perdendo, ele vai se projetar. Mas eu vejo muito medo dos governadores em tomar posições duras. Porque, assim, essas posições duras, você diz fascistas. Posições do fascistoides. STF se baseiam muito na fraqueza do outro violentas. lado. Os caras se acostumaram demais. Você lembra, Chico, quando teve aquela decisão, era do Marco Aurélio, que mandava afastar o Renan Calheiros do Senado, e o Renan Calheiros falou, não vou cumprir. 2016. Final de 2016. O Renan Calheiros falou, não vou cumprir essa decisão, isso aqui é uma interferência do poder no outro, não vou cumprir. E ficou um impasse e ele não cumpriu. Ficou por isso mesmo. Alguém precisa gerar um impasse com esses caras. Precisa gerar um impasse. E aí? Eu sou um governador do estado do Paraná. Você não vai causar aqui, você está interferindo aqui, eu estou resolvendo. Babai, você faz o quê? Os caras são literalmente um tribunal federal. Eles podem dar palpite, sim. Caramba. Vai me afastar do cargo, igual afastou o Ibanez? Uma coisa é afastar o Ibanez numa invasão no dia 8. Ele vai afastar o governador do Paraná. É o tipo de impasse que... Mas é uma briga que eu não vejo. Se ele estiver cometendo crime, ele vai ser afastado sim. Como os do Rio de Janeiro, esse estado maravilhoso, foram uma porrada preso, ué. Como assim? O Ratinho entrar. Eu também acho que não. Porque o Ratinho também ele é um cara convencional. Vamos ver, né? Conforme a reação dele, ele pode se projetar ou... Vai ficar claro que ele é fraco, né? Nossa solidariedade ao pessoal de Guaíra, Cascavel, Curitiba, Nova Santa Rosa. Nova Santa Rosa. Lá vai ele com seu Marechal Cândido Rondon.
A grande Marechal Cândido Rondon? Sim. Era uma dessas cidades simbólicas do Ali da universo terra do nosso. Pinheiro, no meio de uma selva agreste, cresceu um povo hospitaleiro. Rondon, o orgulho do Oeste. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Chega, Vamos lá. né? Não tem notícia boa agora, né? Não tem notícia boa. Falou nada o MST está passando os limites, falou muito pouco. Falou de indígena e não falou do MST. Ainda chamou de índio, né? É triste demais. Muito difícil, MBL. Mas é isso. Mergulhamos no mundo do MBL. Sejam bem-vindos a esse sofrimento que a gente vai passar mais um pouco por aqui. E curte aí, comenta, compartilha, se inscreve e me segue nas redes sociais também, Instagram, é tudo multipolarizado, só copiar TikTok, de vez em quando eu solto os cortes lá. No Instagram eu sou mais ativo, escrevo, curte lá, vai lá, dá um pulinho. Bora pro próximo. A notícia boa número 1.